Você está preparada ou preparado para viver o novo normal? Essa pergunta, meus irmãos, minhas irmãs, que se faz tanto hoje, durante esse momento que estamos vivendo, tem muito a ver com a reflexão do estudo que foi proposto pela casa para nós fazermos hoje. É um estudo do livro Atitudes Renovadas, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, e que vem falando um pouco sobre essa renovação para esse novo normal que nós vamos viver a partir de algum momento em nossa humanidade. Joana de Ângeles, nesse capítulo introdutório do livro Atitudes Renovadas, ela nos lembra que nós somos seres humanos e somos seres pensantes, apesar de que muitas vezes agimos pelos nossos impulsos, apesar de muitas vezes nós não agimos da melhor maneira. Porque esses impulsos que vêm trazidos com os nossos velhos hábitos de outras vidas são reflexos condicionados que fazemos em nossas atitudes, contrariamente ao que seria o raciocínio, a influência da razão. Ela nos fala do nosso processo evolutivo como espíritos que vamos desenvolvendo a capacidade de raciocínio e o hábito de pensarmos com equilíbrio que vai nos abrir novos horizontes para ações dignificantes. Fomos buscar no livro dos Espíritos, quando fala da progressão dos Espíritos, na questão 115, em que eles vêm nos dizendo que Deus nos criou a todos simples e ignorantes, ou seja, sem saber. A cada um de nós, Deus deu uma missão, com o fim de nós nos esclarecermos e chegarmos progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade que vai nos aproximar de Deus. Nessa perfeição é que nós vamos encontrar a pura e eterna felicidade. Falando de felicidade, hoje em dia a ciência busca compreender o que é que nos torna felizes. Muitas das pessoas podem pensar que o que as torna felizes é ter dinheiro, ter poder, ter status, ter reconhecimento, mas os estudos científicos atualmente já nos demonstram que nada disso traz a felicidade para nós. Pelo contrário, nos últimos anos, a depressão, que traz esse sentimento de insegurança, de dúvida em relação à felicidade, tem crescido cada vez mais na nossa humanidade. Então, os espíritos já nos diziam há tantos anos, que nós temos essa felicidade de acordo com a medida que formos evoluindo na direção do nosso Pai. Se formos pegar de Jesus, há mais de 2000 anos, ele nos deixou as bem-aventuranças que vêm falar da felicidade para nós. Ele nos disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados ou felizes os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, felizes, os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, Jesus nos disse, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal de vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus já nos deu a sua instrução há mais de 2000 anos sobre o que é a verdadeira felicidade. Está em sofrer, está em chorar,
está em ter sede e fome de justiça, está em ser misericordioso. Esse é o verdadeiro sentido da felicidade que os Espíritos nos colocam nessa lição, na questão 115, que Joana de Ângeles vem falando para nós, nessas atitudes renovadas. A perfeição é que nos vai trazer a felicidade e a força espiritual que nós vamos nos tornar as pessoas fortes, os espíritos fortes, capazes de suportar tudo o que nos chegar. Ainda nessa questão 115, na subquestão, Kardec propõe a comparação com crianças, de que nós, como espíritos, podemos então, já que fomos criados simples e ignorantes, somos comparáveis às crianças que também são ignorantes e inexperientes. E a pouco vem trazendo, adquirindo o conhecimento da vida. E na resposta, os Espíritos nos dizem sobre as crianças que são rebeldes, que se conservam ignorantes e imperfeitas na medida que se conservarem rebeldes. E o aproveitamento de cada um depende da maior ou menor docilidade. Nós vemos isso com as crianças. Se a criança é dócil, se ela aceita o ensinamento, ela vai aprender. Se ela não obedece seus pais, ou seja, se é rebelde aos ensinamentos, ela vai sofrer. Então, a alma inexperiente, nós como espíritos inexperientes ainda somos muito falíveis, ainda vamos cair muito em tentação, porque somos como crianças espirituais. Nós nos iludimos com o poder, com a beleza, com a inteligência, com a fama. E o caminho reto é que vai nos trazer a felicidade e tirar dessa ilusão que nós mesmos criamos para nós. Ele é o caminho reto, mais rápido, mas porém é o mais estreito, como Jesus nos ensinou, da porta estreita e a porta larga. É larga a porta da perdição, essa porta da ilusão que nós nos deixamos criar nessa magia, como se tudo isso de que nós usufruímos nessa vida seja permanente, quando na verdade sabemos que é simplesmente transitório e temporário. A porta estreita, que é a porta mais difícil de passar, é a porta que vai nos levar a esse caminho reto, o caminho da perfeição. Nós precisamos vencer a nossa rebeldia, a nossa preguiça, que é a preguiça e a rebeldia de uma criança ignorante e inexperiente. Deus nos criou simples, ou seja, sem mácula, como uma folha em branco, em que nós vamos ter a oportunidade de escrever a nossa vida nessa folha, e desenhar, e pintar, e colorir da forma como acharmos mais bonito. Ele nos criou ignorantes, ou seja, sem saber, para que nós possamos, por méritos próprios, desenvolver o conhecimento, adquirir o conhecimento da verdade, essa verdade que é o conhecimento das leis de Deus e da natureza e de tudo que nos rege em nossas vidas. Muitas das vezes nós temos um sabor muito mais acentuado, um gosto muito melhor de algo que nós tivemos muito esforço, muita luta para conseguir, do que se nós simplesmente recebêssemos aquilo de uma forma simples e fácil. É muito mais gratificante para nós vencer aquela dificuldade que se colocava tão grande em nosso caminho. Após o momento que nós passamos por ela, nós ficamos felizes, nos sentimos tão cheios de plenitude, porque conseguimos vencer aquela situação. Então, Deus, sabendo disso, nos criou sem o saber, para que nós possamos, pelos nossos próprios passos, desenvolver esse conhecimento. E Ele nos criou perfectíveis, ou seja, com o potencial de desabrochar esse crescimento nosso interior. Nós somos como sementes que Deus nos criou, perfectíveis, com aquele germe que temos dentro de nós, de um dia vir a ser uma linda flor ou uma bela árvore,
mas nós precisamos, para poder chegar nesse momento, regar a flor, regar a semente, regar a árvore, para que ela possa crescer regando com essas bênçãos de amor, com esses tantos ensinamentos que nós já temos a capacidade de receber através dos Espíritos, através de Jesus há mais de 2000 anos. E a árvore, a flor, a planta também precisa de luz. Essa luz que chega em todos os momentos de nossas vidas, pelo nosso anjo da guarda, por aqueles espíritos, companheiros, amigos que nos protegem em todos os momentos, por esses espíritos que deram tantas mensagens, que puderam gerar tantos livros que estão à nossa disposição. A luz de Jesus, aquele momento em que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e nos ligar com o alto, com essa luz que vai nos fazer crescer, essa semente que nós temos dentro de nós. Joana de Ângeles nos diz, nesse livro, nessa Atitudes Renovadas, ela nos diz que a renovação moral é pessoal e intransferível. Nós precisamos fazer essa nossa transformação para esse novo, que nós vamos estar em algum momento preparados para esse novo, que nós vamos fazer isso pessoalmente, intransferivelmente. Ninguém pode adquirir o conhecimento por nós. Cabe a cada um de nós fazer esse despertar da nossa alma para a nossa realidade como seres integrais que somos. Joana nos diz, nós somos um ser integral, que somos o espírito junto a um perispírito e a um corpo que estamos aqui temporariamente usando. E precisamos nos lembrar do que realmente somos em nosso âmago, do nosso ser, que somos espíritos imortais. Precisamos nos lembrar todos os dias de que estamos aqui em nossas vidas, vivendo esse momento com o corpo, mas que nós somos seres, espíritos imortais. Nós temos um amigo que colocou em seu telefone todos os dias, de manhã, para que ele possa se lembrar disso, essa mensagem: eu sou um espírito imortal. E isso ajuda ele e deve também nos ajudar, nós podemos utilizar desse recurso de nos lembrarmos todos os dias do que nós somos verdadeiramente, que nós somos espíritos imortais. E nós precisamos nos lembrar disso porque durante nossos dias, durante todos os momentos de nossas vidas, nós vamos fazer escolhas em nosso caminho. Nós vamos tomar decisões das ações que vamos tomar em cada momento que nós vivermos. E para nós tomarmos as decisões mais acertadas, se nós lembrarmos que somos espíritos imortais, nós vamos conseguir fazer as melhores escolhas. Depende de cada um de nós ir mais rápido ou mais devagar à direção do nosso Pai. Jesus nos lembrou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Se nós seguirmos Jesus, nós vamos estar evoluindo mais rápido. Nós vamos estar fazendo o nosso caminho, não como crianças rebeldes, mas como crianças que aceitam o ensinamento e que seguem os passos de acordo com aquilo que já sabemos que é o melhor. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem que a consciência é onde está escrita a lei de Deus. A nossa própria consciência dentro de cada um de nós. Nós sabemos o que é o certo e o que é errado, de acordo com as leis que Deus colocou para nós no nosso universo. E nós precisamos cada vez mais buscar ouvir a nossa própria consciência, saber dentro de nós o que nós devemos fazer em cada uma das situações da nossa vida. Nós precisamos trabalhar para essa nossa evolução, para nos tornarmos cada vez mais fortes e nos sentirmos cada vez mais plenos e felizes.
Deus nos deu a liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio, e cabe a cada um de nós fazer as escolhas, fazer a decisão daquilo que nós queremos. E nós precisamos, sabendo desses ensinamentos que Deus nos proporcionou através da doutrina espírita, através de tantas outras religiões que nos trazem essa ligação com Deus, com o que realmente Deus nos traz dentro de nós mesmos, na nossa própria consciência, nós temos a oportunidade de saber qual é o caminho reto. E cabe a cada um de nós decidir se nós vamos seguir esse caminho ou se nós vamos nos perder nas sendas paralelas de nossas vidas. Ainda usando o exemplo das crianças, é muito interessante nós notarmos que as crianças, quando elas vão crescendo, elas vão precisando trocar de roupa ou trocar de sapato para um tamanho maior. À medida que uma criança vai crescendo, ela precisa de se despojar das suas roupas antigas e de adquirir roupas novas que caibam nela. Nós, como espíritos, também somos da mesma forma. À medida que formos evoluindo, nós vamos precisar trocar a nossa roupagem. E trocar o quê? Os nossos hábitos, os nossos caminhos, rever nossos padrões, ampliar nossa consciência e estender o nosso amor. Emmanuel, numa lição que nos fala sobre a fortaleza que nós devemos ter, lembrando de Paulo, que precisamos ser fortes junto de Deus, junto ao Senhor, ele nos fala que o amor é o que vai verdadeiramente nos trazer a fortaleza, a força para nós vencermos os obstáculos que nos apresentam a vida. Então nós precisamos cada vez mais ir trocando essas vestes e nos proporcionando encher de amor para que nós possamos evoluir no nosso caminho como espíritos, trabalhando todos os dias para que nós possamos entender o que nós temos de errado, o que nós fizemos de errado e o que nós podemos fazer transformar aquele erro em algo de bom. Joana nos fala que nós não precisamos nos abater pelos erros que cometemos. Nós precisamos entender que vamos sim errar, somos falíveis, e a partir do momento em que nós observamos que erramos, que nós temos a consciência daquele erro, em que aquela luzinha acende e dentro de nós precisamos trabalhar então para poder reaver aquele erro, para poder fazer um bem no lugar daquele mal que nós fizemos. Muitas das vezes nós vamos sofrer dores e sofrimentos, e essas dores e esses sofrimentos são o que vai contribuir para a nossa libertação dessas paixões, desses velhos hábitos que nós trazemos de muitas e muitas vidas. Joana ainda nos lembra que o estudo sério e o interesse pela transformação moral é que vai trazer a aquisição da harmonia como espíritos que somos, para essa mudança do nosso comportamento que se opera em lentidão, pouco a pouco, passo a passo, dia a dia, mas que vai se fazer. Em algum momento vamos conseguir trazer esse novo para dentro de nós, essa nova personalidade, esse novo ser integral, entendendo que somos seres imortais e trazer as nossas ações novas, com novos hábitos, com novos comportamentos. E esses hábitos agressivos ou desconfiados, temerários, que era o que nós tínhamos no passado, ainda temos muito hoje, a Joana de Ângeles nos diz que eles agridem o nosso corpo e que vão fazer instalar as doenças, muitas das vezes. Porque nós, como espíritos, fazemos a nossa marca no nosso perispírito e a marca no perispírito vai, então, fazer com que o nosso corpo se adoeça. O nosso sistema imunológico, ela nos diz, é vítima dessas descargas mentais negativas que muitas das vezes fazemos e nos torna vulneráveis, mais vulneráveis a bactérias, a vírus e deixando então que essas doenças se instalem. Essas doenças poderiam ser evitadas se a gente pudesse manter
a consciência, a conduta saudável, sabendo agir de acordo com o que Deus nos ensinou, com o que Jesus nos ensinou, com o que os Espíritos nos ensinaram. Nós vamos passar por essas dores, esses sofrimentos que são parte de nossas vidas. Nesse mundo que habitamos, que é um mundo de provas e expiações, essas provas vão nos fazer, justamente como falamos anteriormente, que nós possamos aprender e adquirir o conhecimento por nossos próprios méritos. Leon Denis, no livro Problema do Destino do Ser e da Dor, ele vem falando para nós que nós devemos conquistar um por um todos os elementos e todos os atributos para a nossa grandeza como almas que somos. O nosso poder, a nossa felicidade. E para isso precisamos do obstáculo da natureza resistente e da matéria diversa, que vem nos trazendo lições que vão provocar os nossos esforços e formar as nossas experiências. Leon Denis fala ainda também que nos estágios inferiores da nossa vida, ou seja, no momento em que estamos vivendo atualmente, porque ainda somos muito mais próximos da origem que Deus nos criou como seres ignorantes, ainda estamos muito mais próximos dessa origem do que do objetivo final, que é a perfeição junto de Deus. Então, Leon Denis nos fala que nos estágios inferiores da vida, a necessidade das dores e das provações são muito importantes a fim de que se inicie a sensibilidade da alma e, ao mesmo tempo, se exerça a livre escolha e cresçam a vontade e a consciência dentro de nós. É indispensável a luta para tornar possível o triunfo e fazer surgir o herói. Leon Denis nos fala e que vem justamente corroborar com tudo isso que nós vemos até no nosso mundo, esses filmes que nós vemos de heróis, de lutas, é necessária a luta para fazer o herói. E nós, como espíritos que somos, almas imortais, também precisamos da luta para nos tornarmos heróis e heroínas das nossas vidas. Cumpre, eles nos dizem, cumpre que haja o sofrimento físico e a angústia moral para que o espírito seja depurado e se limpe de partículas grosseiras, se converta em chama de pura e ardente, em consciência radiosa, centro da vontade, energia e virtude. É muito bonita essa maneira como Leon Denis nos coloca, né? A gente vai se converter em chama pura e ardente, em consciência radiosa, centro da vontade, energia e virtude. E ele vem dizendo mais, ele fala, porque viver para o espírito é agir, é crescer, é conquistar sempre novos títulos, novos méritos, um lugar cada vez mais elevado na hierarquia luminosa e infinita. E para merecer é necessário ter penado, lutado e sofrido. Então nós vamos um dia chegar a essa perfeição, mas vamos precisar passar pelas dores e pelos sofrimentos. E é isso que nós vemos em nossa humanidade hoje. Estamos passando por um momento de muita dor, de muito sofrimento, em que muitas almas estão se condoendo tanto por essa dificuldade de saúde que estamos vivendo. Mas isso vai nos fortalecer, isso vai nos fazer evoluir cada vez mais rápido, como espíritos que somos. Leon Denis ainda fala um pouco mais para nós, que para gozar da abundância é preciso ter conhecido as privações. Para apreciar a claridade dos dias, é mister haver atravessado a escuridão das noites. A dor e a condição da alegria e o preço da virtude, e a virtude é o bem mais precioso que há no universo. Então, nós estamos vivendo um momento que podemos sim considerar um momento de dor, de sofrimento, de escuridão, mas é depois dessa escuridão que a luz vai se mostrar mais radiosa. E quando esse novo chegar, nós precisamos estar preparados para que possamos usufruir
desse mundo novo, para que possamos agir de acordo com o que é o esperado para esse mundo novo. A fé no futuro, essa esperança nos consola, essa certeza de que Deus está no comando, vai nos fazer ter a força e a fé para atender a esses momentos de tribulações que vêm e que passam. Como Emmanuel ensinou a Chico Xavier que tudo passa. Isso tudo também vai passar. Os momentos de dores, de aflições vão passar e nós vamos sair deles muito mais prontos e aptos a viver nesse mundo novo. Precisamos aprender a suportar essas dificuldades que a vida nos coloca, suportando, mas também aprendendo a amar a cada um desses momentos, a cada uma das pessoas que nos fazem sofrer. Precisamos aprender a superar todos os obstáculos, entendendo e apreciando cada um desses momentos. Precisamos aprender a nos doar, a pensar nos outros, para combater esse grande mal que existe dentro de nós, que é o egoísmo, que é o orgulho. À medida que nós pensarmos na humanidade de uma forma mais completa, que pensarmos nos nossos irmãos, nos nossos companheiros, nós vamos até ver que aquela dor que nós temos é pequena, comparada à dor que às vezes o nosso vizinho está passando, que às vezes o nosso companheiro de jornada está passando, que às vezes o nosso familiar está passando. E quando abrirmos o nosso horizonte e olharmos para aqueles que estão à nossa volta, nós vamos ver que nós precisamos abafar um pouco a nossa própria dor, para que nós possamos ajudar o outro. E nesse movimento de contribuir, de ajudar ao outro, nós vamos ter capacidade de ajudar a nós próprios, a vencer a nossa própria dor, o nosso próprio sofrimento. De todas as imperfeições que nós temos, o orgulho e o egoísmo são as mais difíceis de tirar. Os Espíritos nos ensinaram isso. Em diversas questões do Livro dos Espíritos, eles vêm nos falando sobre o egoísmo e sobre o orgulho. E nós precisamos vencer esse egoísmo, esse orgulho, para que nós nos transformemos, para que nós possamos aprender cada vez mais e evoluir cada vez mais, nos transformando. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem dizendo: o orgulho, chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. O orgulho e o egoísmo atrapalham o progresso. Esse momento que estamos vivendo está nos servindo para pensar um pouco mais nos outros, pensar um pouco mais em como as nossas ações acabam criando consequências diretas aos companheiros que vivem conosco em nossa humanidade. E que possamos utilizar da melhor maneira esses momentos para aprender e para nos transformar. Nessa transformação de hábitos que vai nos trazer a alegria de viver, que vai nos trazer o progresso como seres imortais que somos. Lembrando de novo que Joana de Ângeles nos diz: a renovação moral é pessoal e intransferível. Cabe a cada um de nós fazer a sua própria transformação. Nós estamos fadados à perfeição. Nós fomos criados perfectíveis por Deus. O progresso, ele vai se acontecer, ele vai ocorrer inevitavelmente. Mas cabe a cada um de nós o esforço para se melhorar e para fazer com que esse progresso chegue. Se nós queremos transformar o mundo à nossa volta, nós devemos primeiro começar transformando a nós mesmos. É difícil, às vezes, nós sabermos o que nós precisamos fazer para nos transformar. E na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho vem nos dizendo, nos dando o passo a passo que nós precisamos ter para o nosso autoconhecimento. Se nós pudermos a cada dia
pensar, fazer uma revista daquilo que nós fizemos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós pensamos. Isso está de acordo com a lei de Deus? E a resposta da lei de Deus está dentro de nós mesmos, na nossa consciência. Então nós precisamos refletir sobre a forma como estamos agindo. Se nós pudermos fazer essa reflexão todos os dias, nós vamos conhecer a nós mesmos e conhecer os nossos pontos fracos para que nós possamos nos fortalecer. Conhecer também os nossos pontos fortes para que nós façamos que eles se tornem ainda mais fortes e que eles possam se espalhar cada vez mais. Não existe nenhum milagre para nós conseguirmos nos melhorar. Depende do nosso esforço, do esforço combinado entre razão, como seres pensantes que somos, e a emoção, para que nós possamos efetuar a mudança. Nós precisamos utilizar das bênçãos que Deus nos oferece. Ele nos ofereceu as bênçãos de várias e várias encarnações, em que cada uma dessas encarnações nós vamos desenvolvendo algo de novo, algo de melhor para nós mesmos, e que nós não devemos deixar que os erros e as ilusões que nós tivemos no passado nos abatam, porque eles são inevitáveis na condição de espíritos imperfeitos que ainda somos, ainda crianças espirituais que ainda somos. Uma criança que está aprendendo a andar, ela vai cambalear, ela vai cair. Mas cabe justamente a ela aprender a se levantar para que ela possa andar. Nós, como espíritos infantis, nós vamos sim cambalear, nós vamos muitas vezes cair, mas cabe a nós ter a força para nos levantar, nos reerguer, nos recompor e dar os passos cada vez mais firmes em direção ao nosso Pai. Se nós fizermos uma boa ação por dia, nós já vamos estar no caminho do bem, no caminho em direção ao nosso Pai. Trabalhando dia a dia, nos esforçando, nos transformando, nós vamos estar finalmente prontos para esse novo normal. Será que estamos prontos para o novo normal? Estamos aptos a viver esse mundo novo que vai chegar? Que nós possamos refletir sobre isso e que nós possamos trabalhar nesse dia a dia. Lembrando dessa boa ação que nós devemos fazer, se nós pudermos cada dia fazer pelo menos uma boa ação, como nos diz Casimiro Cunha. Para encerrar, nós vamos trazer essa poesia que ele nos fala justamente sobre essa boa ação por dia. Ele diz para nós: levanta cedo da cama, irradiando alegria. Repete: devo fazer uma boa ação por dia. Tolera qualquer pessoa que te cerca com ironia, e já estarás fazendo uma boa ação por dia. Dialoga com o idoso de vida triste e vazia. A bondade já está sim uma boa ação por dia. Irradia paz constante no lar, nobre moradia. Executa dentro dele uma boa ação por dia. Não te ausentes de ninguém que te admira e confia. Aconselhar é fazer uma boa ação por dia. Dá um banho no doente que no leito prova e espia. Realiza pelo menos uma boa ação por dia. Dá que seja um cobertor ao pedinte em noite fria. Não te empobreces fazendo uma boa ação por dia. Compreende os teus parentes, vive, pois, em harmonia. Decreta silêncio e faze uma boa ação por dia. Quem, pois, galgou posto de anjo e muita luz irradia, se angelizou porque fez uma boa ação por dia. Que esse ensino de Casimiro Cunha possa nos ajudar a nós nos levantarmos cada dia buscando fazer uma boa ação, buscando o que hoje eu posso fazer melhor do que ontem, para que nós cada vez mais
estejamos prontos para viver esse novo normal. Esse novo normal que nós sabemos, está muito falado hoje em dia, dessa vida que vamos ter pós-pandemia. Mas podemos pensar mais além, mais adiante, como espíritos imortais que somos, e vamos viver o novo normal da era regenerada, do mundo onde não vai mais haver tanta dor e sofrimento. Estamos prontos para viver isso? Que nós possamos, com essa boa ação por dia, buscar cada vez mais estar aptos a viver essa nova normalidade. Que Jesus, que Deus nos ajudem para que nós possamos nos fortalecer e continuar no caminho que é o caminho em direção ao Pai. Graças a Deus.